Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Quinta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados, que maravilha, né? Dia muito bom aí, né? Para celebrar o amor. Galera, que ansiedade, parece que essa semana não passa, né? Todo mundo na expectativa para domingo, 11 da noite. Só que antes das 11 da noite, estreia do Botafogo contra o Seattle Sounders, a gente vai ter um ótimo aperitivo, né? Na verdade, o campeonato começa no sábado, com o jogo do Inter Miami, né? O Super Mundial. Mas 4 da tarde do domingo, tem o primeiro jogo do nosso grupo. Exatamente, os gigantes europeus se enfrentando, assim foi o sorteio, né? PSG e Atlético de Madrid fazem, digamos que a preliminar de Sounders e Botafogo, né? E qual o melhor resultado, Carlos, para esse primeiro jogo? Claro que o PSG é o favorito, né? O PSG é favorito não só de sair em primeiro lugar do grupo, como é um dos favoritos para o título, né, do Super Mundial, atual campeão da Champions, né? Então, assim, claro que o empate é bom porque segura as duas equipes, né, com um ponto cada um, mas também, de repente, se o PSG confirmar esse favoritismo, é bacana também, porque, digamos, né, o PSG ganhou do Atlético de Madrid, o Botafogo ganha do Seattle. Depois, na segunda rodada, mesmo que o Botafogo perca para o PSG, né, e o Atlético ganhe do Sounders, vai ficar tudo decidido na última rodada, o confronto direto contra a equipe de Madrid, né? Esse é um cenário. Claro que todos os cenários são possíveis. Inclusive, como o formato é de Copa do Mundo, a gente lembra que em Copa do Mundo tem muitas surpresas, muitas zebras, né? Então também vai que o Atlético de Madrid surpreende nesse primeiro jogo, derrota o PSG, aí na segunda rodada o Botafogo também derrota o PSG, né? E o PSG já é eliminado em 2 rodadas. Tudo pode acontecer. Comenta aí embaixo qual é a sua torcida, qual o resultado melhor para o Botafogo. Fato é que, independente do que acontecer entre PSG, né, e Atlético de Madrid, o Botafogo precisa fazer o seu dever de casa, né, o seu homework, já que é nos Estados Unidos, que é vencer o Seattle Sounders, né? Inclusive, acho que é unânime, né, que esse é o jogo chave, né, o jogo da maior importância para o Botafogo vencer, né? O Botafogo é favorito, mesmo jogando na casa do Seattle Sounders, porque o Botafogo vencendo essa partida, ele vai conseguir, além de dar muita moral para os outros jogos, administrar melhor os duelos que são os mais difíceis, PSG e depois Atlético de Madrid. Então é um jogo fundamental. Toda a estreia tem nervosismo, né? Isso a gente sabe. Vai ter uma pressão da torcida adversária, né? Apesar de não ser aquela pressão enorme de Libertadores, por exemplo, mas vamos estar em minoria, né? Claro, o estádio é dos caras, né? O Botafogo vai ter que superar isso tudo e fazer os 3 pontos. Não dá para imaginar outro cenário que não esse, né? O técnico do Seattle, inclusive, adotou um discurso de sandálias da humildade, né? Que também a gente tem que olhar com certa cautela, porque a gente sabe que não existe mais bobo no futebol, aquela velha frase, né? O técnico Brian Schmetzer falou o seguinte: estamos no grupo da morte, tá? Se conseguirmos marcar um golzinho, já será um sucesso. Então, bem humilde, né? O técnico do Seattle, mas, de novo, né? Que o Renato Paiva, nem os jogadores do Botafogo caiam aí nessa cilada, nessa armadilha de achar que o Seattle vai simplesmente ali, né, figurar, né? Toda a equipe americana tem, né, como característica, né, eles correm muito, né? Não, se falta técnica para um lado, não falta também dedicação. E eles estão em pleno ritmo de competição, por mais que o Seattle Sounders não venha num bom momento, né? Problemas também com a premiação, né? Os fatores extra-campo também não estão muito favoráveis para o Seattle, mas na hora que o apito, né, soar ali, começar a partida, os caras estão em casa, né, e vão querer fazer bonito ali e talvez, né, até obviamente estejam encarando como também um jogo mais acessível para eles, né, derrotar o campeão da América, se eles estiverem colocando aí os europeus como favoritos para passar, né? Então é um jogo realmente muito, muito, muito importante
não vou me cansar de repetir até domingo, de que é fundamental para o Botafogo fazer os 3 pontos. Digamos que o PSG ganhe do Atlético de Madrid às 4 da tarde, o PSG vai a 3 pontos, o Atlético de Madrid fica zerado, Botafogo ganhando vai a 3 pontos, Seattle Sounders zerado, aí tem o confronto, né, dos líderes do grupo na próxima rodada, na quinta-feira, né? E aí o Botafogo vai tentar ali, quem sabe, um empate com o PSG seria maravilhoso, né? Chegar com 4 pontos na última rodada diante do Atlético de Madrid, né? Tudo pode acontecer. Pessoal, falar aqui rapidinho, daqui a pouco já volto para o Mundial, tá? Só aqui notícias do mundo aí jurídico, digamos assim. O Botafogo teve que entrar na justiça, né? Acionar na justiça o Atlético Mineiro por conta do não pagamento do Júnior Santos, né? Recentemente o Botafogo fez 2 tentativas, 2 propostas de pegar o Júnior Santos emprestado aí para contar com o Jacaré agora no Super Mundial até o final do ano, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro, e o Galo não topou, mas era uma forma até que o Botafogo encontrou de aliviar, né, a questão financeira. Se o Galo não pagou até agora, né, não deve estar com tanto dinheiro assim sobrando. O Botafogo acionou na justiça, o Galo então pagou a primeira parcela, tá? A gente lembra que foi o valor total dos direitos econômicos foi de 8 milhões de dólares, né? Dá ali cerca de 48 milhões de reais. Então o Galo se mexeu, né? Se coçou, pagou a primeira parcela em relação ao Júnior Santos, né? Agora a situação inversa, né? O Botafogo sendo acionado na FIFA, notícia sempre desagradável, chata, né, de falar, mas o Atlanta United acionou a FIFA em relação aos pagamentos do Thiago Almada, né? Que o Botafogo não teria feito. O Botafogo está numa posição bem tranquila, porque na realidade qual é a defesa, né, do Botafogo nessa situação? O Atlanta United é uma franquia da Major League Soccer, né? Aquele sistema diferente que é utilizado nos Estados Unidos. Então, que o Botafogo precisa se acertar com a Major League Soccer, isso já está sendo feito, enfim, pelo menos é o discurso aí alvinegro. Outra situação que também, inclusive, foi citada na reportagem é do Botafogo tendo uma dívida ainda pelo Vitinho em relação ao Burnley, lá da Inglaterra. Também o Botafogo se diz tranquilo aí nesse acerto. Gente, no mundo do futebol, essas questões acontecem. Da mesma forma que o Atlético está devendo o Botafogo, né? O Botafogo pode estar devendo a Major League Soccer, pode estar devendo o Burnley. Claro que ninguém gosta de dever, né? Eu não gosto, vocês que estão me assistindo certamente não gostam também, né? Mas vai ser pago, né? Eu devo, não nego, né? Pagarei quando puder, mais ou menos por aí a coisa, tá? Gente, falar de uma notícia do jornal The Guardian, tá? Que clubes europeus estão fazendo já um lobby para o próximo Super Mundial, não é isso agora não, tá? O de 2029, então já estão pensando em 2029. Pelo seguinte, muitos gigantes europeus, né, ou alguns gigantes europeus ficaram de fora dessa edição, né, e estão chateados, né? Ninguém gosta de ficar de fora da festa. Barcelona ficou fora, o Milan ficou fora, Manchester United ficou fora, quem mais? O Arsenal da Inglaterra também ficou fora. Então, assim, grandes clubes querem entrar no bolo, né? Se é que vocês me entendem, da FIFA e do Super Mundial. Então já existe uma proposta para 48 equipes, tá? Essa atual formato de Copa do Mundo, como eu disse, 32 times, então eles querem 29, 48 equipes. É muito time, né? Não sei como é que vai arrumar data para tudo isso. E a FIFA promete analisar, né, esse pedido, mas não agora, né? Porque agora já está ocupada demais com o Super Mundial. Quando passar o Super Mundial, vai entrar em pauta na FIFA essa proposta, né? O que pode ser até bom, né? Pensando assim, os próximos classificados, né, para o próximo Mundial vão ser justamente os campeões da Libertadores, né? Os últimos campeões, né? Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo entraram. Então o Botafogo tem que ganhar uma Libertadores, por exemplo, para estar presente na segunda edição. De repente, se ampliar para 48, de repente sobram mais vagas também para o continente sul-americano, né? Vamos ver. Os europeus estão chateados, né? Porque queriam mais vagas, naturalmente, né? É sempre aquela coisa de a Europa também com um certo etnocentrismo, né? Enfim, galera, vamos falar aqui agora da chegada, né? Botei na thumb o
o Tuco, né? O Tuco Correia, Joaquim Tuco Correia, chegou lá, já no aeroporto foi recebido ali pela equipe do Botafogo, né? Por uma representante do Botafogo, ganhou a camisa do Botafogo, né? Já dentro da van, né? O Botafogo postando aí todos os vídeos lá dos Estados Unidos. A gente fica com essa, né, diferença aí de horário, porque eles estão 4 horas atrás, né? Então acaba que as notícias pela manhã demoram um pouco mais a chegar, né? Justamente por conta do horário. Estou gravando aqui em torno de 8, 8h30 da manhã, então lá ainda é madrugada, todo mundo dormindo, né? Mas o Tuco chegou, camisa 30, tá? Para quem estava curioso, eu estava curioso, camisa 30 para Tuco Correia. Depois ele fez ali, né, umas fotos na calçada da fama, né? Aquela que tem as estrelas de Hollywood, né? Ali na calçada, tem o teatro chinês, né? Quem conhece ali aquela parte turística, né? Para turistar mesmo, né? De Los Angeles, desfilou, né? Lá pela calçada, desfilou literalmente, né? Porque a mulherada toda, né, tá oriçada, né? Tipo, dizendo que o cara é boa pinta. É bonito mesmo, né? Tem que falar, o Tuco Correia, cara bonitão, alto, né? Quase 1,90 m. Então ele desfilou ali a sua beleza. Tomara que desfile a beleza do seu futebol, né? Em breve, o Tuco Correia. E aí eu coloquei até essa pergunta, né, na thumb. Será que ele já vai entrar na equipe? Vai ser titular? Obviamente, né, que é um nome, seleção argentina, internacional, enfim, todo um histórico para ser um jogador para entrar e ser titular do Botafogo, né? Não consigo visualizar de outra forma. Agora, já vai ser domingo titular? Muito pouco provável, até porque ele chegou na concentração, depois de tudo isso, né, já passava das 3 da tarde, né? Então ele perdeu o treinamento. Se eu tivesse que apostar, quem está desde o início da semana, ou praticamente desde o início, né, não viajou com o time, chegou ali também com um diazinho de atraso, foi o Arthur Cabral. Então acho que até pelo estilo de jogo, né, que o Paiva gosta, é mais provável a gente ver o Arthur Cabral escalado ali como aquele típico centroavante de área e o Igor Jesus um pouquinho atrás. A gente sabe que o Igor, né, é um especialista também em preparar jogadas, né, em assistências, enfim, aquele cara. Então eu visualizo mais o Arthur Cabral estreando no domingo e de repente o Tuco Correia sendo guardado para o jogo diante do PSG. Mas tudo pode acontecer, né? São opções que o Renato Paiva, que ele não tinha até pouco tempo atrás, e ganha, né? No ataque era justamente o que a gente pedia, né? Que as opções do Botafogo eram o Juan Correia, o Elias Manuel, que nem viajou para os Estados Unidos, né? Inclusive deve sair do Botafogo, né? Tem o Sport Clube do Recife está interessado no Elias Manuel, o Atlético Paranaense também está interessado, né? Falando nisso, um parêntese rápido, o PK, né, Patrick de Paula, que também não viajou, muito provavelmente também irá para outra equipe. Inclusive ontem ele fez um post, né, uma imagem ali do aeroporto de Guarulhos e uns emojis, né, assim tal, indo, meio que o emoji fazendo silêncio, tal, como se fosse um segredo. Então o PK também de malas prontas, não sei se de forma definitiva ou por empréstimo, mas o fato dele não ter ido, né, nem ter sido relacionado, já demonstra, né, tanto o Elias Manuel como o PK que não devem seguir no Botafogo no restante do ano. Mas enfim, aí voltando ao Correia, eu acho que seria muito ousado da parte do Renato Paiva já lançar, né, tantas novidades assim na equipe. Então eu acho realmente mais provável que talvez o Arthur Cabral seja essa novidade no domingo e o Joaquim Correia seja preparado para entrar na equipe diante do PSG, tá? Mas isso é um achismo, né? Não é informação. A gente sabe que a escalação só é revelada ali poucas horas ou 1 hora, né, no Brasil. Não sei como é que vai ser no Super Mundial, né? Às vezes tem exigências ali da organização, mas deve ser 1 hora antes também da bola rolar. Então domingo 10 da noite que a gente vai saber quem vai a campo. Mas teremos indícios, né? Vamos falar do Cuiabano, né? O Cuiabano também não tem treinado, mas ele tá tudo ok com ele, disse que ele tá bem. Hoje o Cuiabano deve voltar, né? Tudo indica que voltará a fazer atividade normal com o grupo, né? Então ele, que é um titular, né, Cuiabano, estava sendo preservado, diferente da situação do Matheus Martins, que também perdeu os 2 primeiros treinos do Botafogo, mas ainda por conta daquele problema na coxa esquerda. O último jogo dele
que aliás foi uma ótima atuação dele diante do Fluminense, então já está um bom tempo aí de inatividade. Matheus Martins é um desfalque aí praticamente certo. Falando em desfalque, mas aí falando em Libertadores, o Jair Cunha, pegou 2 jogos de suspensão por conta da expulsão contra a Laú, então é um desfalque aí chato, né? Mas isso só para depois do Super Mundial, vai perder os 2 jogos contra a LDU, né? Galera, Savarino chegou nessa madrugada, né, a Los Angeles, vindo do jogo lá de Montevidéu, Venezuela e Uruguai. Então agora o grupo fechadinho, todo o elenco, todo mundo preparado, né? Então tem ainda hoje, quinta-feira, sexta-feira, né, amanhã, e depois sábado para um treino ali mais regenerativo, né, um treino mais leve, na verdade, para o desafio contra o Seattle Sounders. Eu tô ansioso, tô animado, né? E enfim, com expectativa boa que o Botafogo realmente faça 3 grandes jogos e siga aí nesse grupo, que é o grupo da morte mesmo. Comenta aí embaixo. Tá animado? Tá otimista para o Botafogo se classificar? Quem classifica? PSG, Botafogo, Atlético de Madrid, né? Tô tirando fora aí o Seattle Sounders do nosso amigo Brian Schmetzer, beleza? Galera, deixa seu like. Se você não é inscrito, estamos chegando aos 10 mil, ajuda a gente, nunca pedi nada. E comenta aí embaixo, porque é muito bom pro algoritmo, tá? O algoritmo vê, a galera tá curtindo o canal Botafogo Digital e aí apresenta para mais amigos, né? Irmãos de camisa botafoguenses. Que momento que estamos vivendo, hein? Super Mundial de Clubes, Botafogo e Seattle, Botafogo PSG, Botafogo Atlético de Madrid. Que momento, minha gente. Tamo junto.